Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma ideia bem poderosa que está logo na introdução do livro de exercícios de um curso em milagres. Pensa só, é a base para um programa de um ano inteiro de treinamento mental. E a promessa é radical, hein? Mudar completamente o jeito como a gente vê o mundo. Bora entender como é que isso se propõe a funcionar? E olha, logo de cara o curso já joga a real, a sua premissa central. E a afirmação é ousada, viu? Diz basicamente que sem um treino focado, a mente, bom, ela simplesmente não consegue fazer o que o curso propõe. É por isso que tem um livro de exercícios inteiro, sabe? Ele foi pensado para ser a solução para essa mente que, segundo o curso, fica por aí vagando sem direção. Isso leva a gente direto para o primeiro pilar, o treinamento da mente. E ó, não é papo de filosofia abstrata, não. A proposta aqui é mão na massa, totalmente prática. É tipo um programa de condicionamento físico, só que para mente. O objetivo é super claro, sem rodeios. Treinar a mente para pensar de um jeito novo. Pensa assim, a teoria do texto principal é o mapa, certo? Mas é a aplicação no dia a dia, a prática constante, que de fato constrói a estrada para essa nova percepção que o curso quer alcançar. Mas essa jornada de treinamento não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não. Ela é dividida em duas fases bem separadinhas mesmo. E cada uma tem um propósito muito específico nessa reestruturação da nossa percepção. É um processo de duas etapas, bem simples. Primeiro, o foco é total em desconstruir, em desfazer o jeito que a gente vê o mundo hoje. E só depois, na segunda fase, é que começa o trabalho de construir um novo jeito de ver, que o curso chama de verdadeira percepção. No fundo, é um processo de desaprender para poder reaprender. Simples assim. E a meta final? Ah, a meta é ambiciosa. É uma mudança de percepção completa, total. As lições foram pensadas para se expandir, sabe? Para que esse novo jeito de ver acabe se aplicando a tudo e a todos, sem deixar nada nem ninguém de fora. Tá, mas como é que um objetivo tão gigante desse se encaixa no nosso dia a dia? A estrutura do treinamento, na verdade, é surpreendentemente simples, bem direto ao ponto. O programa todo foi pensado para durar um ano. Isso mesmo, um ano inteirinho. São 365 lições, uma para cada dia. Isso cria um ritmo, né, uma constância diária na prática. E a regra de ouro é super simples e não tem negociação. É só uma lição por dia. Uma, nada mais. Essa disciplina de focar em uma única ideia de cada vez é considerada, nossa, essencial para o processo funcional. E o que deixa tudo isso ainda mais acessível é que os exercícios são feitos para serem simples, de verdade. Eles pedem pouquíssimo tempo, dá para fazer em qualquer lugar e, o melhor, não precisa de nenhuma preparação especial, ou seja, se encaixa fácil em qualquer rotina. Ok, além dessa estrutura de uma lição por dia, tem algumas regrinhas de ouro que são, assim, cruciais para que os exercícios funcionem de verdade. São basicamente duas regras principais. A primeira é seguir as instruções de cada lição à risca, com precisão. A segunda, e essa talvez seja a mais desafiadora, é aplicar a ideia do dia a tudo e a todos, sem criar exceções para aquela pessoa ou aquela situação que a gente acha que é diferente, sabe? Mas por que essa regra de sem exceções é tão rígida? É porque, segundo o curso, se você abrir uma única exceção, pronto, já quebra o processo todo. É um princípio de tudo ou nada mesmo. A nova percepção só consegue nascer se for aplicada de forma universal para todo mundo. A lógica por trás disso está na própria natureza da percepção que o curso quer cultivar. Como o texto mesmo diz, a própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. Então, se a gente cria exceções, a gente está continuando a jogar o jogo antigo, o que vai totalmente contra o objetivo do treinamento. Isso tudo leva a gente para uma questão final, e que, olha, muitas vezes é a mais libertadora para quem está começando. Afinal, qual é a mentalidade que a gente precisa ter para praticar esses exercícios? É a pergunta que surge na hora, né? A gente se depara com umas ideias que podem parecer estranhas, até contrárias ao que a gente acredita, e aí pensa, peraí, eu preciso ter fé nisso para funcionar? E a resposta é um surpreendente e enfático não! E esse é, talvez, um dos pontos mais desarmantes e libertadores de toda a abordagem do curso. A abordagem é radicalmente prática. Não precisa acreditar nas ideias, não precisa aceitar, não precisa nem gostar delas. Aliás, o curso diz que mesmo que exista uma resistência ativa a algumas lições, isso não interfere na eficácia delas. Incrível, né? Então, o que se pede, afinal? Uma coisa só:
Simplesmente usar as ideias. Aplicar. O foco é 100% na ação. Julgamento, análise intelectual, crenças antigas, tudo isso é convidado a ficar de fora da sala, por assim dizer. E a introdução termina com essa ideia poderosa. O significado e a convicção não são pré-requisitos, sabe? Eles são o resultado da prática. A proposta é que a verdade das ideias se mostra na experiência de usar elas. E isso deixa uma pergunta bem interessante no ar, né? O que poderia mudar se o foco de uma jornada de transformação fosse colocado só na aplicação, e não na necessidade de acreditar em tudo logo de cara?